Olá, Paraíba, muito bom dia. O seu Radar Master desta quarta-feira, dia 13 de novembro, já está no ar, como sempre trazendo muitas informações, conteúdos e entrevista para vocês, telespectadores. Eu também senti saudades do programa durante esta semana, mas foi por um bom motivo. Inclusive, eu queria começar o programa de hoje ressaltando que na última segunda-feira, a TV Master promoveu um debate entre os candidatos à presidência da OAB Seccional Paraíba. Este debate, inclusive, você confere na íntegra lá no nosso canal do YouTube TV Master Play ou então lá no nosso portal Paraíba Master. Corre lá no nosso portal que você confere o link para assistir este debate na íntegra. E o Radar Master de hoje, desta quarta-feira, vai começar em um formato diferente, pois o bloco de entrevista hoje será o primeiro e eu converso com o gerontólogo e psicólogo Fabrício Oliveira sobre um assunto muito interessante e, inclusive, pouco discutido, que é a pitofobia. Fabrício, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Radar Master. Bom dia, obrigado por aceitar a pauta, né? Já mandei para vários lugares, mas o que acontece? As pessoas, né, não pensam nisso, né? Não tem esse propósito. Ninguém nunca caiu, então não vamos falar, mas tem que falar. Pois é, e você já deixou um spoiler aí sobre o que é a pitofobia. E para quem ainda não conhece, Fabrício, que tem dúvidas sobre o assunto, o que é de fato a pitofobia? Então, é um nome diferente, né? Mas no final tem fobia. Então, Isso. Tudo que tem fobia é algo a gente a temer. Então, pitofobia, o medo de cair. Pode acontecer com pessoas que já caíram, né? Que sofreram algum danos, quebrou o fêmur, fez alguma coisa, né? E até com coisas que foram irreversíveis, como alguém que nunca caiu e escutou relatos e tem medo, né? Tem esse pavor. E com todo mundo, não é só com os idosos, mas 90% dos idosos têm a pitofobia. Ou seja, era um assunto que a gente até estava debatendo aqui nos bastidores antes de começar a entrevista, não é? Que ela atinge todas as idades, não é? Não existe este público certo para desenvolver a pitofobia, mas quais são as principais causas do desenvolvimento desta fobia, Fabrício? Primeiro, a gente trabalha com a questão do meu grupo, né? Do meu grupo de apoio social, amigos e casa. Por que eu falo isso? Porque como eu sou psicólogo da pessoa idosa e eu atendo na residência do idoso, então já teve relato de uma filha falar: Fabrício, eu não coloquei barra no banheiro porque ninguém aqui caiu, meu pai nunca caiu. Quer dizer, a gente trabalha com a tragédia para depois fazer a prevenção. E está errado, a gente tem que trabalhar a prevenção antes da tragédia. E o contrário, o filho falou: Fabrício, eu fui pôr uma barra, né, no banheiro, meu pai olhou para mim e falou: está me chamando de velho? E eu sou velho? E para que isso? Isso é de velho? Então, existem os dois casos. O que eu indico? Que algum gestor da Câmara Municipal trabalhe com esse olhar delicadamente e crie uma lei para que os prédios em construção já se entreguem, né, com barra nos banheiros, porque não vai criar uma saia justa nem com o filho e nem com o idoso. Pois é, Fabrício, inclusive nós tivemos casos recentes de quedas, não é, do público idoso. Tivemos aí o presidente Lula, que inclusive precisou adiar algumas de suas viagens, levou alguns pontos na parte de trás da cabeça. O cantor Rony Von, não é, você vinha comentando aqui comigo. E também recentemente o caso do cantor Agnaldo Raiol, que infelizmente foi um caso que ele chegou a óbito, ou seja, é algo que é muito comum. Isso a gente está falando de pessoas que são famosas, que existe uma repercussão quando esses casos acontecem, mas isso realmente é muito comum dentro dos lares, não é? De todo mundo. Exatamente. O engraçado, Jerônimo, que depois que veio essas pessoas famosas, foi que veio se falar sobre quedas, né? Saiu várias reportagens sobre quedas, mas é um assunto de utilidade pública, tem que se falar sempre da queda, e principalmente do banheiro, que é onde o idoso cai mais. E é um ambiente mais escorregadio também, exatamente. Não é isso? O banheiro é o terror das pessoas.
pessoas idosas. Tem jovem em casa com cabelo grande, aí deixa cair o creme, né, o condicionador e fica lá grudado, e isso é uma arma para o idoso, né? É tanto que tem que se falar nisso, né, na pitofobia, na queda, que a ONU criou o Dia Mundial de Prevenção à Queda, que é dia 24 de junho. Então, dia 24 de junho é o Dia Mundial de Prevenção à Queda. 24 de junho. De Mundial, junho. isso? Isso. É o Dia Mundial. Por quê? Para sensibilizar as pessoas a ter mais cuidado, a ter mais prevenção. Na questão de que 90% dos casos de morte em idosos é queda. Ah, não, ele morreu de uma infecção hospitalar, mas ele foi para o hospital por uma queda, entendeu? Então, 90% dos casos de morte em idosos no Brasil e no mundo é em relação à queda. Por isso a importância de debater sobre este tema, não é, Fabrício? Exato. Mas como é que este medo de cair, a pitofobia, ele pode atingir tanto a autonomia quanto a qualidade de vida do público idoso? Exatamente, porque eu não vou não para aquele baile porque eu estou com medo de cair. Então acaba isolando esse idoso da sociedade. Eu não vou para a procissão, eu não vou para a igreja, eu não vou porque eu tenho medo de cair na rua, porque a gente sabe que no Brasil as calçadas são precárias, né? As pessoas não têm esse olhar, né, de cuidar daquele espaço que as pessoas andam. Então, assim, o idoso, eu tenho uma amiga idosa que ela caiu, que ela estava passeando na rua e ela ficou 3, 4 meses numa cadeira de roda. Tenho outra que caiu, ficou quase 2 anos, né, fazendo cirurgia, fez 3, 4 cirurgias. Então, vamos discutir mais sobre quedas, principalmente na relação aos idosos. E todo mundo cai, eu caio, você pode cair, todo mundo pode cair. Então, vamos trabalhar com a prevenção. Todo cuidado é pouco. E uma coisa que eu acho interessante falar Jerônimo, você, eu tenho 70, 80, mas todo mundo fala que eu tenho uma idade de 20 anos, de 30. Não, o seu corpo tem 70, 80. Então, cuidado em fazer alguma atividade que possa prejudicar. Pague alguém, chame alguém. Melhor isso do que você ficar acamada ou perder alguma mobilidade, né? Porque realmente existem aquelas pessoas que têm a mente, de fato, muito jovem, ativa, mas o corpo, não é, o corpo físico, realmente acumula aí a questão do tempo, não é, Fabrício? Exato. A gente tem três tipos de idade, né? As pessoas, né, colocam. É a idade orgânica, né, que é do corpo, a idade cronológica, que é o tempo, e a idade subjetiva, onde eu penso que eu tenho aquela idade. Então, cuidado com essa idade subjetiva, porque o corpo não pode mais aguentar coisas, né, vulneráveis. Isso, importante alinhar bem essas 3 idades para que elas 3 dialoguem com a harmonia, não é isso, Fabrício? Exatamente. Inclusive, Jerônimo, no Piauí tem um bairro lá onde já caíram muita gente lá na cidade, né? É tanto que eles criaram um projeto, chama Cair de Maduro Só para Fruta, para você ver o quanto isso é importante. Então, tem até um projeto, né, chamado Cair de Maduro Só para Fruta. Então, cuidado, gente, com queda. Qualquer tipo de queda, até a mais simples, né, pode criar danos. Fabrício, existem sinais específicos que familiares ou cuidadores possam identificar a pitofobia, alguns comportamentos? E outra dúvida, o idoso, ele sempre verbaliza que tem este medo de cair, ou existem casos que eles guardam para si? Às vezes eles guardam, eles não falam, com medo de preocupar a família, o cuidador. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né? Essa empatia, se colocar no lugar do idoso, ter cuidado com medicamentos, falar para ele, olha, o senhor teve alguma tontura? Fale para mim, não fique, né, calado, teve alguma coisa. Quanto mais a gente busca, né, extrair deles, mais a gente se prevê, né, de algo, de alguma coisa banal que possa acontecer no dia a dia. Então, a gente tem que entrar no mundo dele para
trazer, né, essas informações, porque alguns não falam, é besteira. Não, só tive uma tontura. Não, só foi... Não, qualquer sinal é de extrema importância falar. Ou seja, entra mais uma vez aí a importância do diálogo com essas pessoas, não é isso, Fabrício? Exatamente. E os jovens caem também, viu, gente? Cuidado. Vamos trabalhar para prevenção, vamos procurar políticas públicas para arrumar a cidade, para criar lei, porque agora já tem lei da rampa no prédio. Por que não os prédios já serem entregues com barra em banheiro? Mas na minha casa não vai morar idoso, mas o seu avô vai lhe visitar, sua mãe, você pode ter um problema de pressão e cair no banheiro. Então vamos trabalhar para que tenha uma lei que já tenha barra no banheiro para não constranger quem vai morar. Fabrício, de que modo a pitofobia ela interfere no comportamento do dia a dia dos idosos? Principalmente na relação de dentro de casa, né? Quando você vê que o idoso é muito, tá muito agitado, tá muito meio estressado com alguma coisa, é porque algo está lhe fazendo um mal. Então, cuidado. Veja o idoso, o comportamento dele, se ele fica meio estressado quando vai passar em algum tapete, em algum espaço que seja meio com dificuldade, isso já é um sinal. Os sinais sempre aparecem, o cuidador tem que olhar isso e a família também, olhar aquele comportamento da pessoa, tanto do jovem, da pessoa madura, né, com seus 40, 50 anos, como de um idoso. Quais são as estratégias, melhor dizendo, psicológicas para ajudar os idosos a superar esse medo, voltar a ter algum tipo de rotina? Enfim, o que é que o cuidador, os familiares ou os próprios idosos podem fazer para superar este medo? A gente tem que dar um conforto a ele para passar, por exemplo, como é que se diz, passar uma certa segurança. Olhe, me segure em mim, que eu lhe encaminho, eu lhe ajudo, eu faço isso. À noite, o senhor vai muito no banheiro, então vamos deixar uma luz baixinha. Você sabia, Jerônimo, que tem uma pós-graduação chamada arquigerontologia, que é o arquiteto gerontólogo. Ele tem todo o processo de trabalhar na casa, no apartamento, para deixar aquele idoso confortável. Por exemplo, o idoso levanta da cama, ao pisar no tapete para ir no banheiro, já acende uma luz de LED debaixo da cama. Entendeu? Já cria um espaço iluminado para ele ir ao banheiro. Principalmente idoso que vai muito ao banheiro à noite, entendeu? Então a gente tem que proporcionar um ambiente confortável, com segurança, para que aquele idoso se sinta seguro, ou aquela pessoa jovem também, e não tenha esse tipo de pitofobia. Que às vezes a pessoa tem pitofobia, mas a gente cria um espaço tão seguro que ele acaba não tendo mais, né, esse temor de cair. Importante esta informação. E aí nós falamos sobre a questão psicológica, mas falando agora sobre a questão física. De que modo a fisioterapia e exercícios podem ajudar os idosos a ter um fortalecimento físico e, novamente, não é, superar este medo de cair? O idoso, ele faz fisioterapia, mas é importante que em casa a família ou o cuidador trabalhe isso também. Não é só uma horinha, 2 horinhas com o fisioterapeuta, que isso vai ficar 100% confortável. Em casa, está assistindo televisão, então fique levantando o braço, subindo, levante a perna, entendeu? Faça alguma coisa rapidamente, 15 minutos, 20 minutos, porque aí é uma ajuda contínua, tanto do fisioterapeuta como da família ou do cuidador. Então a gente tem que entender que eu, como pessoa do senso comum, que não tem o curso de fisioterapia, que não tem essa graduação, posso também ajudar em coisas simples. É só pedir dica ao fisioterapeuta para fazer em casa, porque aí ele vai estar 100% se curando. Boa, Fabrício. E eu queria saber quais são os tratamentos indicados
para o público idoso conseguir superar a pitofobia? Primeiro, ele tem que procurar um profissional da psicologia, né, relatar esse medo, porque não é um caso de remédios, é um caso de conversa, né, de diálogo terapêutico, para que esse processo seja amenizado. Inclusive, o idoso, o psicólogo, o profissional, ele consegue criar, né, ambientes, ou levar ele em ambientes para que ele comece a frequentar, né, sem o medo que ele tinha antes. Por exemplo, ele tem medo de andar na rua, então nada mais justo do que o terapeuta ir com ele, andar nesse espaço para ele se sentir uma segurança e não ter mais esse medo e, quem sabe, caminhar sozinho depois. E aí a gente está falando muito sobre diálogo, sobre entendimento, não é, da questão da vida idosa. E aí eu queria finalizar a nossa conversa, Fabrício, perguntando como é que o apoio familiar e a conscientização também dessas pessoas que estão em volta do idoso, elas contribuem para prevenir e tratar a pitofobia, prevenir principalmente, não é? Que é o que a gente está conversando aqui. Eu digo, Jerônimo, que esse apoio se transforma em acolhimento, né? Acolher. Então, acolhe esse idoso na questão de segurança. Então, sente com ele, converse, deixe ele confortável, passeie com ele, não fique puxando, porque ninguém se puxa nada. Você tem que dar o seu corpo como apoio para ele segurar e seguir. Porque tem até aquelas de atravessar a rua, né, que a pessoa com deficiência visual aí sai puxando. Não, ninguém gosta disso. A gente quer um apoio para se sentir seguro e fazer essa atividade, entendeu? Então a família tem que entender que não precisa tá puxando, tá levando, não, deixe que o idoso seja conduzido pelo seu corpo como segurança, entendeu? Esse é o acolhimento que a família, o cuidador pode fazer com ele, né? Dar o corpo como apoio para que ele faça essa atividade e se sinta seguro. E esta é uma dica que serve até para as pessoas que estão na rua, não é? Observando aquele idoso ali com um pouco de medo, até para os deficientes visuais também, Isso. como você exemplificou. Ou seja, são dicas que servem não só para familiares de idoso, mas para qualquer pessoa que está nos assistindo, não é isso, Fabrício? Exatamente, todo mundo. A gente precisa de um apoio, né? Porque a gente tem que ter autonomia. A gente sem autonomia, isso gera uma tristeza, né? E acaba acarretando em depressão, né? Por quê? Porque eu não tenho mais utilidade, eu não sou mais útil. Então a gente tem que ter apoio para essa autonomia ser conduzida. Apoio físico e psicológico. Exatamente. Também, não é isso? Meu amigo, muito obrigado. Viu? O Sistema Master de Comunicação agradece mais uma presença aqui, trazendo assuntos importantíssimos para aquelas pessoas tão amadas, tão queridas, não é? Que estão ali dentro da nossa casa. Eu espero você aqui numa próxima oportunidade, Fabrício. Obrigado, e quero deixar um recadinho rapidinho para seus telespectadores. Dia 21 de dezembro, vamos fazer o Miss e Mister Longevidade em Esperança. Há 5 anos a gente faz na capital, agora a gente vai partir para os interiores. Então, em Esperança, a cidade que eu nasci, da minha mãe, vai ter o Miss e Mister Longevidade. Dia 21 de dezembro. Este evento a gente sempre comenta aqui no Radar Master, não é? E é a primeira vez fora da capital, é isso? Isso, a primeira vez. Eu estou muito feliz de ser na cidade onde eu nasci, né? A cidade da minha mãe e da minha família. Show de bola, meu amigo. Obrigado. Parabéns pelo projeto. Agradeço novamente a sua presença. O Radar Master vai fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais conteúdos e notícias para manter vocês, meus telespectadores, sempre muito bem informados. O intervalo é bem rapidinho. Até já.